Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Começando mais um vídeo aqui, e como toda quinta-feira eu tenho colocado um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado comigo, que o Senhor tem ensinado, né? Porque sempre é uma caminhada de aprendizado, né? O Senhor vai ensinando a gente e Ele vai confiando na gente, para a gente passar tudo aquilo que a gente vai aprendendo, porque é sempre uns ajudando os outros, né? A gente não pode aprender as coisas e querer ficar guardado, né, só para a gente e não passar, não compartilhar com os nossos irmãos. Então eu estou aqui para compartilhar. Muito obrigado a você que toda quinta-feira tem visto, né, esses vídeos com as reflexão, né, com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Muito obrigado. E hoje eu vou falar sobre um salmo que é por isso que eu amo a palavra do Senhor, porque esse salmo é um daqueles salmos que a gente pensa assim: "Nossa, como que está aqui na Bíblia, né?". E aí a gente percebe que tudo que o Senhor colocou na palavra é coisas que acontecem no nosso dia a dia. Se acontecia lá no passado, se o salmista escreveu sobre isso lá no passado, de uma crise de fé que ele teve, imagine nos dias de hoje, né. Então, o que o Senhor colocou na palavra sempre vai trazer ensinamento para os dias atuais, foi ensinamento lá no passado, continua sendo ensinamento para nós nos dias de hoje, e se, demorar muitos anos ainda para o Senhor Jesus voltar, vai ser ensinamento para as gerações futuras, porque a palavra do Senhor ela permanece, né. Sempre que eu sento ali na minha casa, que eu fico observando a janela, olhando os montes aqui ao redor, né, sempre eu fico pensando, né, naquele versículo que fala: "Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar". A palavra do Senhor vai permanecer, não vai passar, e isso é maravilhoso. Os salmos que eu gostaria de compartilhar com você então, é o Salmo 73, que é um salmos conhecido como Salmos de Asaf. Asaf era um músico, era um levita, né, da casa do Senhor, e ele entrou em uma crise de fé, porque ele mesmo vai dizer, no versículo 1, ele começa reconhecendo a bondade de Deus. É uma declaração de fé, no versículo 1, no verso 1, né. "Certamente é verdade que Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm coração puro". No verso 1, ele faz uma declaração de fé, que Deus é bom para os que têm coração puro. Mas no 2, ele vai confessar que ele quase tropeçou e caiu, por pouco não abandonou o caminho certo. No 1 ele faz uma declaração de fé e no versículo 2 ele conta sobre a crise que ele teve então. E por que ele teve essa crise? No 3 ele vai responder o porquê. Porque tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade desses maus. Teve uma versão que eu li que dizia: pois eu nutria a inveja dos perversos, nutria a inveja dos orgulhosos, dos maus, dos ímpios. É como se a gente sabe que a gente não deve fazer, né? E a gente fica nutrindo, alimentando aquilo. Não é para a gente olhar e a gente está lá sempre olhando e analisando. E é sobre isso então que o salmista está falando aqui, que ele alimentava essa inveja. Eu imagino ele observando cada vez mais, né? E o que ele observava? Ele observava que os orgulhosos, que os ímpios, ele observava que a vida deles era tranquila, sem preocupações. Eles têm boa saúde e estão sempre fortes. E quantas vezes que nós fazemos isso? Olhamos para a nossa vida e pensamos: nossa, eu que me esforço tanto, eu que estou sempre na presença do Senhor, eu que estou dia após dia buscando ao Senhor, indo à igreja, tentando criar os meus filhos no temor da palavra, tentando me esforçar ao máximo para viver uma vida na presença do Senhor. Olha para mim, olha a minha situação. E aí a gente tem a tendência de fazer como Asaf, olhar para as pessoas que não estão preocupados com Deus, que não buscam ao Senhor, e parece que tudo na vida deles dá certo. E tem justamente uma pessoa, um levita, um músico da casa do Senhor, que lá no passado fez isso e escreveu na palavra. Isso mostra que a nossa fala com Deus, ela pode ser autêntica, que a gente pode falar isso para o Senhor. Quando vem no nosso coração, na nossa mente, esses questionamentos, vamos falar com o Senhor, porque lá na frente a gente vai entender que foi quando ele foi para o santuário que ele entendeu qual era o destino desses perversos. Mas vamos voltar aqui no versículo
5, ele continua dizendo: eles não precisam se cansar nem passam pelos problemas e aflições dos homens. Por isso, exibem seu orgulho como se fosse um colar, e a violência lhes serve como uma roupa que cobre o corpo. Por causa de sua riqueza, seus olhos desejam tudo o que seus corações imaginam. São perversos por natureza, conversam com muito orgulho sobre suas maldades e mentiras. Então aqui ele vai descrevendo tudo que os orgulhosos, que os ímpios, que os perversos fazem, né? Cada vez buscam mais riqueza, correm mais atrás das coisas, e eles, parece que dá tudo certo para eles. E quando ele vai chegar, eu não vou falar sobre ler todos os versículos, mas quando ele chega lá no versículo 13, ele vai dizer assim, ó: será que foi à toa que eu me esforcei para manter o coração puro e ter as mãos limpas de pecado? E ele começa a fazer uns questionamentos bem a fundo mesmo, sobre, será que está valendo a pena? Será que eu vou ter algo por isso que eu estou fazendo? Aí ele fala assim, no 14, vejam qual foi o resultado: sofrimento o dia inteiro e castigo a cada manhã. Ele vai entrando num lugar de cada vez ficar mais indignado com a situação dele, porque ele está analisando demais. O olhar dele está totalmente voltado para a vida do ímpio e do perverso, do orgulhoso. Ele está tendo inveja, ele está nutrindo inveja dentro do seu coração das pessoas que são más. Ó, o 16, mas realmente é muito difícil entender esse fato, o sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Ele está completamente confuso, ele não está entendendo nada, e aí no 17 que vem a mudança total. Então um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para os maus. É um triste destino, meus queridos irmãos, que tem reservado para os orgulhosos, para as pessoas perversas, para os ímpios. É um triste destino para aqueles que não têm o Senhor por seu Salvador, que não têm o Senhor como centro de sua vida, que não reconheceu Jesus Cristo como Salvador. Todo o sucesso deles, toda a fama, toda a riqueza, se a pessoa não está na presença do Senhor, se ela não tem Jesus como Salvador, isso é passageiro, isso é ilusório, é transitório, isso vai passar. E o destino deles, meus amados irmãos, é triste, é triste. Então não nutra dentro do seu coração inveja dessas pessoas. Pelo contrário, ore por elas. Peça para o Senhor abrir o entendimento deles, assim como na presença do Senhor tudo mudou para Asaf quando ele entra no santuário, quando ele entra na presença do Senhor, ele começa a enxergar tudo como é, porque Deus sempre esteve ali presente na vida dele. Ele vai falar no versículo... no versículo 23 ele fala: apesar de tudo isso, o Senhor sempre esteve ao meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. O Senhor estava com ele nesses momentos que ele estava nutrindo uma inveja, mas o Senhor ia trazê-lo de volta quando ele entrasse na presença do Senhor no santuário. Ali naquele momento de comunhão com o Senhor trazia clareza ao coração dele, o Senhor traria uma luz aos olhos dele, um entendimento de como seria triste o fim dos ímpios. No verso 21, ele diz assim, quando meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Agi como um irresponsável e ignorante diante do Senhor. Minha atitude era de um animal sem entendimento, meu Deus. Aonde nós podemos chegar, né? Se nós começarmos a olhar com um olhar que não é o olhar do Senhor. Nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, nos dá um olhar que se assemelha ao teu. Nos ajuda a enxergar como o Senhor enxerga as coisas. Não nos deixa olhando por coisas tão passageiras nessa vida, por coisa tão ilusória muitas vezes, e que desvia o nosso foco do Senhor e faz com que a gente nutra inveja de coisas que não precisa, que vai passar. E eu acho maravilhoso porque ele, na presença do Senhor, ele vai entendendo tudo. E aí, no 24, ele diz: o Senhor me guia com a sua sabedoria durante essa vida e depois me receberá com honra.
Se nós estivermos firmes na presença do Senhor, em oração todos os dias, em meditação da palavra, buscando sabedoria do alto todos os dias, o Senhor nos ajuda, nos entregando sabedoria, e no final, quando a nossa vida aqui se acabar, o Senhor vai receber a gente com honra lá no céu, e isso é maravilhoso. Isso por si só basta para nós saber que nós temos a presença do Senhor todos os dias à nossa disposição. No 25, para quem viu que nós fizemos uma mudança no nome do canal, esse verso foi uma confirmação do Senhor no dia que eu disse como que seria o nome do canal. Esse verso é maravilhoso. Isso daqui é alguém que na presença do Senhor teve revelação e entendeu quão precioso é a presença de Jesus. E ele diz: que mais tenho no céu senão o Senhor? E aqui na terra, o que mais eu desejo é a sua presença. No céu há riqueza sem fim. O céu é um lugar maravilhoso. Jesus disse que ia para o Pai preparar uma morada para nós. E eu fico imaginando que morada maravilhosa é essa. Porque as coisas que o Senhor faz é perfeita. Ele é perfeito. Tudo que Ele faz é bom, é maravilhoso, é incrível. As nossas palavras, essas são as palavras que a gente consegue usar. Mas não há palavras que descreva essa morada que o Senhor está preparando para nós. Mas o salmista diz que que mais tenho no céu senão o Senhor. O mais maravilhoso do céu é o Senhor. E aí ele vai dizer: e aqui na terra, o que mais desejo é a sua presença. Aqui na terra ele encontrou algo precioso demais. Tem aquela canção que diz: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Que a gente possa dizer todos os dias: eu encontrei o bem mais precioso. E aí quando a gente encontra o bem mais precioso, que é Jesus, tudo que a gente conquista, as coisas na terra, elas se tornam pequenas perto da presença de Jesus. Se tornam pequenas. Porque eu me lembro de uma canção agora, a gente cresceu ouvindo Tony Tito. O papai cantava, meu pai tinha uma dupla com um sobrinho e eles cantavam muitos hinos do Tony Tito. Então a gente cresceu ouvindo Tony Tito. E eu me lembro que tinha uma canção que falava: eu posso estar na choupana, posso estar no palácio. Se eu falo com ele, ele me ouve. Ele se importa, ele se interessa, ele ama ouvir minha voz, a sua voz. E a presença dele é mais importante, porque se eu estiver na choupana, se eu estiver num lugar bem simples, a presença de Jesus faz aquele ambiente se tornar um lugar de maravilhas, é um transbordar do Senhor naquele ambiente simples. Mas se eu estiver num ambiente com muita riqueza, aí a riqueza ali ao redor, ela se torna pequena perto da riqueza de Jesus. Então sempre o Senhor, ele é maior que toda a nossa situação, seja na dificuldade, seja na bonança, seja na abundância ou na falta, a presença de Jesus é o mais importante. Então eu aprendo muito com esse salmo, e esse salmo vai terminar no 28 dizendo: quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus. Ah, meu Deus! Alguém que começou o salmo dizendo, contando o que ele viveu, contando que ele teve uma crise, que ele quase caiu, que ele quase saiu dos caminhos do Senhor, por nutrir inveja. Mas ele vai para a presença do Senhor, lá no santuário, lá na presença do Senhor. Ele entende o triste caminho dos maus e ele vê a bênção que é a vida dele. Ele entende quão privilegiado ele é de ter conhecido o Senhor. Ah, meus amados irmãos, nós temos o melhor dessa terra. Em nome de Jesus, pare de olhar à sua volta e pensar que você não tem nada. Se você tem Jesus, você tem tudo. Tudo. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Para quem viu uma palavra de algum tempinho atrás, que eu citei um verso de uma canção, é o Salmos 23, mas nessa canção eles fizeram alguns ajustes e mudou um pouquinho. E eu sempre coloco isso na minha cabeça. Se o Senhor, Ele é o meu pastor, se Ele é o meu pastor, então aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Eu não preciso nutrir inveja dos perversos, dos orgulhosos, dos arrogantes, daqueles que eu olho e eu julgo que eles estão em um sucesso.
porque é passageiro. E é um triste fim que eles vão ter. Então a gente precisa orar por eles e clamar: Senhor, abra a visão deles. Senhor, faça com que eles entendam que eles precisam mudar de vida também, que eles precisam reconhecer que o Senhor é Deus, te colocar como salvador da vida deles. Eu desejo que essa palavra tenha falado ao seu coração, e se não tiver falado assim como eu desejo, o Senhor, o Espírito Santo vai falar melhor ao teu coração. E nós vamos orar e pedir para o Senhor, para que o Senhor nos dê um coração que ame a presença dele, que valorize e que a gente olhe para nós como privilegiados por carregar uma presença gloriosa, por saber que lá no céu nós temos a presença do Senhor e que aqui na terra nós temos essa presença, nós carregamos essa presença. Isso é um privilégio, carregar o Espírito Santo dentro de nós. É um privilégio. Nada se compara com isso. Nenhuma riqueza, nenhum ouro, nenhuma fama, nenhum sucesso se compara a isso. A ter um lugar secreto, um lugar que a gente pode se chegar e pode se derramar, e o Senhor nos ouve com todas as nossas limitações. E Ele nos abraça, e Ele nos acolhe. Ah, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Papai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de te carregar. Eu te louvo, Jesus, porque o Espírito Santo dentro de mim. Ah, Senhor, é algo maravilhoso. É o melhor que eu poderia ter, Jesus. Senhor, nesse momento eu oro pelos meus irmãos, por aqueles, Senhor, que encontram confusos, que se encontram em uma crise de fé. Senhor, que tem olhado, que tem observado, Jesus, as pessoas à sua volta, aqueles que não se importam contigo e eles têm tudo. Parece que para eles a vida é mais fácil. E os meus irmãos, Senhor, estão a ponto de se desviarem. Muitos deles, Jesus tem dito, não vale a pena, assim como Asaf fez. Assim como esse levita, esse salmista, Senhor, teve uma crise de fé. Os meus irmãos muitas vezes se encontram, eu muitas vezes me peguei nessas crises, Senhor. Ah, papai, mas a tua palavra é tão maravilhosa, porque ela vai nos ensinar que é na tua presença, Jesus, que nós vamos entender que esse sucesso, que essa fama, Senhor, que todas essas coisas, Jesus, é passageira e que a tua presença vale mais do que tudo, e é na tua presença que nós vamos compreender tudo. Senhor, nos ajuda, nós precisamos de ti, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor, nos ajuda. Nós clamamos a ti e que possamos, Jesus, dizer: bom é o Senhor para conosco, bom é te ter como nosso Deus, como nosso amigo, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada a você que ficou até o final do vídeo. Deus abençoe você e sua casa. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.